Medo é o sentimento mais primordial que o humano possui. Desde o começo da nossa existência, a gente tem ele junto a nós, que tem uma única utilidade: nos manter vivos. Caso você não saiba, esse sentimento que nos deixa aflito, tenso, apreensivo, se borrando quando vê filme de terror, na verdade, por mais que nos deixem mal de alguma forma, ele serve para nos proteger de possíveis perigos que podem acontecer conosco, pois o medo é um regulador de nossas atitudes para certas situações, sendo ele o responsável por te impedir de fazer besteiras na frente dos outros, é responsável por impedir de tomar riscos desnecessários. O medo, inclusive, é o principal obstáculo para aquelas pessoas mais tímidas, que têm mais dificuldade em conversar em grupo, apresentar projetos em público. Enfim, o medo é empecilho para muita gente hoje em dia. Mas isso é só a ponta do iceberg, pois o medo está presente em praticamente tudo, e de várias formas diferentes, cheia de correntes que prendem a todos de maneiras distintas. E todos possuem algum tipo de medo, seja ele de algo físico ou algo abstrato. Então, eu tenho uma pergunta para você. Qual o seu maior medo? Você tem bastante tempo para pensar e refletir sobre essa pergunta. Mas não se preocupe, eu vou te ajudar com essa grande questão. Primeiro, vamos ver uma definição mais clara do que seria o medo. Ele é uma sensação de perturbação, que ocorre necessariamente por conta de um possível perigo que nosso cérebro detecta. Então, ligam um estado de alerta que se propaga em nosso corpo de diferentes formas. Algumas pessoas começam a tremer, outras começam a suar, enquanto alguns até mesmo paralisam em certas situações. Então podemos dizer que o medo é uma reação e um estado, mas principalmente um sentimento, pois sentimos medo ao reagir a uma possível ocasião, que então nos deixa nesse estado de amedrontado. Ou às vezes ficamos nesse estado não por pensar em uma coisa que pode acontecer, mas por observar algo que já aconteceu. Tipo ver um monstro bem na sua frente. Há pessoas que temem a aparência de um ser que não sabemos como identificar e que apenas observando seu semblante, deduzimos que ele nos fará algum mal. Mas mesmo um fato que já aconteceu dar esse sentimento, ainda assim, ele vem atrelado ao medo da possibilidade de ser algo ruim, nunca se desprendendo disso. Possibilidade. Agora que você já sabe o que é medo, posso prosseguir com a questão. Os humanos sentem medo de muitas coisas, por isso é bem difícil dizer qual é o maior deles. Então, por que não exploramos um pouco os tipos de medo que a humanidade já presenciou ou presencia diariamente? Todo mundo conhece as famosas fobias, né? Fobia é o medo, só que elevado ao máximo, considerado um transtorno de ansiedade, conhecido pelo medo irracional de uma situação, objeto, animal, bem, qualquer coisa na verdade. E acreditem, existem muitas fobias bem diferentes e não quero transformar isso em uma lista qualquer, por isso eu vou focar em apenas algumas fobias. Começando pela autofobia, o medo de ficar sozinho. Essa fobia, por incrível que pareça, pode afetar até pessoas que possuem círculos de amizade saudáveis, pois o sentido de fobia permanece, é um medo irracional. Ou seja, mesmo sem um motivo claro, a fobia irá deixar a pessoa em pânico. E só é necessário um mísero gatilho para isso. O medo de ficar sozinho está presente em muitas pessoas, já que nós somos humanos, seres sociáveis que necessitam de companhia para viver de forma saudável. E a ausência de socialização pode comprometer o psicológico de qualquer um. Essa fobia se estende desde se sentir sozinho a realmente estar só. E a sensação de estar sozinho, acredito, ser pior do que estar de fato. Pois um sentimento é muito mais difícil de mudar do que um fato, já que o sentido de uma pessoa é determinado por diversos fatores, que podem dificultar o convencimento de que na verdade ela não está só. E o irônico é que mesmo em um mundo cheio de conexões como a internet, ainda há pessoas que carregam o fardo da solidão. Até porque estar rodeado de pessoas não significa estar definitivamente acolhido. E sinceramente, é bem pior estar rodeado de pessoas, mas continuar sozinho. Agora, uma fobia bem comum em nossa sociedade, e na real eu não culpo as pessoas que têm essa fobia não, a aracnofobia. Esse é um medo que a pessoa tem um completo pavor de aranhas, e essa fobia assola muitas pessoas em nossa sociedade. Até porque não é como se existisse poucas aranhas no mundo, né? Esse ser bizarro tá em todos os lugares. E fala sério, qual outro animal que tem o quádruplo de olhos e o dobro de pernas? É um bicho muito estranho. Mas não é apenas a aparência que intimida muitas pessoas. Existem centenas de aranhas que possuem venenos extremamente mortais, tipo a viúva negra. Ela que possui um veneno muito tóxico que após uma picada sequer, a região afetada vai inchar. A pessoa vai sentir dores musculares bem fortes, vai ter náuseas, e se o indivíduo for bem sensível, ele vai de base. Porém, calma aí, fica tranquilo. Elas existem no Brasil, claro, mas pode ficar relaxado que dificilmente você vai ver uma viúva negra na parede da sua casa, andando, chegando em sua cama, esperando você dormir.
e chegar bem pertinho para enfim poder te observar melhor com seus lindos e reluzentes 8 olhos. Se eu fosse você, dava uma checada nessa sua coceirinha. Medo do escuro é algo, acredito eu, que quase todos tiveram na infância, já que é quando a criança que nossa criatividade está no ápice de seu desenvolvimento. E essa criatividade, às vezes, produz umas imagens que nossa própria mente começa a dar um alerta de perigo. Vai entender. Acontece que algumas pessoas podem passar por traumas ou apenas não perder esse medo do escuro, então com o tempo, ele pode ir se desenvolvendo até se tornar a nictofobia, o pavor colossal do escuro. Nossas mentes, por mais que o nível de criatividade seja diferente para cada um, sabe qual é o próprio medo, e não importa se você não sabe imaginar, a sua cabeça vai fazer isso por ti, quando tudo estiver escuro. Eu diria que o medo mais primordial é o medo do desconhecido, pois não sabemos o que pensar do que não sabemos, e não fazemos ideia de como reagir caso algo desconhecido tente nos fazer mal. E o escuro possui esse medo atrelado à escuridão, pois o que nossos olhos não conseguem enxergar, nossa mente tenta entender. E quando tentamos entender o que pode haver na escuridão, é aí que o medo do escuro começa a surgir. O que será que tem lá? Será que existe algo ali? E se alguém estiver se escondendo no breu? Esses pensamentos são bem comuns quando estamos à frente à obscuridade. E será que você teria coragem de ir lá descobrir o que te aguarda? E por fim, o medo da morte. A tanatofobia. Podemos dizer que esse medo é tão antigo quanto o medo do desconhecido, pois eles estão bem conectados, já que não sabemos o que nos espera após a morte. Não sabemos o que tem do outro lado, e até mesmo se há um outro lado. Então muitos têm medo da morte. Ou porque não sabemos como vamos bater as botas, se vai ser doloroso ou tranquilo, ou porque eles não sabem o que pode acontecer com eles. A morte é um verdadeiro mistério, que ninguém pode explicar com o A mais B do que acontece, já que nenhum mero humano como eu e você morreu definitivamente e voltou para nos contar o que viu. Existem diversas especulações do que pode ter no pós-vida, seja ele céu, inferno, reencarnação, purgatório. Mesmo eu acreditando em um desses, eu não posso provar para vocês que ele realmente existe, já que eu nunca pude ir lá conferir. E se for o inferno, eu prefiro ficar aqui mesmo. Ficar preso ao medo da morte é consequentemente não aproveitar a vida e as coisas belas que ela pode nos proporcionar. Então, não fico preocupado em saber como você vai ir dessa para melhor, nem quando ou como, porque senão você vai sofrer um tipo de morte pior do que a física, a espiritual. Já que fazendo isso, você deixa de viver para se prender ao medo, abandonando sua paz. Mas e aí, já pensou se sua vida está em ordem? Se há ainda muitas coisas para você organizar? Bem, vá em frente. Tu tem bastante tempo para planejar sua vida, até porque você está vivo, então claramente você vai estar vivo de novo amanhã, né? Existem muitos outros tipos de medo, tipo medo de buraco, medo de frio, medo de cachorro, de ficar feliz, de ficar solteiro, medo de casamento. Tem realmente muito, mas espero ter ajudado você em alguma coisa. Existe até medo de estar sendo observado por um pato. Bem, não vou dizer que ser observado por um pato é algo comum ou cotidiano, mas eu acho que ter a sensação de estar sendo observado por outra pessoa ou outra coisa é bem mais aterrorizante. Até porque o que a gente faz quando estamos sendo vigiados? Fugimos? Nos escondemos? Mas claro, não se preocupa que as chances de você estar sendo monitorado por alguém são bem baixas, mas não nulas.